Bom, eu tava falando sobre a posição de centroavante. O Palmeiras, segundo a Placar, vai atrás do Ener Valencia, do Internacional. O Internacional, você sabe, deve mais de 15 milhões pro Palmeiras, do Bruno Tabata, né? E o Palmeiras, era informação, tentava envolver o Wanderson nessa negociação, mas vamos chegar pra 10.100, hein? Ô, rapaziada, que isso? Não para de subir, muito obrigado. E envolveu o Wanderson nessa negociação, mas a informação que nós temos e a Placar confirmou é que o Palmeiras não vai tentar nada do Wanderson. Era o Ener Valencia ou até mesmo o Borré nessa negociação para tentar concretizar a vinda de um camisa 9. Aonde o Palmeiras vai focar se realmente conseguir essa negociação? Aí é uma tratativa caseira, ou seja, dentro do país. Pode ser até o dia 28 de fevereiro, até o último dia desse mês que se iniciou. E aí, Pedrão, o torcedor do Palmeiras tem por que acreditar na vinda de um camisa 9, de um centroavante? Olha, é aquilo, né? Primeiro, dívidas precisam ser pagadas, apesar do querido Internacional ter dificultado bastante toda essa situação. Cara, a verdade é que quando eu vi essa notícia, eu fiquei mais tranquilo em relação à cognição, né, da diretoria do Palmeiras, porque, e que bom que as coisas são assim, né? Deveriam ser assim, né? Nosso trabalho como jornalistas é investigar, é debater, mas às vezes saem coisas na imprensa que são inverdades. E desde o primeiro momento a gente comentou muito sobre isso, mas era estranhíssimo que o Palmeiras, nessa cobrança de dívida, envolvesse o Wanderson, né? Que não é o melhor atacante do Internacional, nem de longe. Considerando as opções de Borré e do Ener Valencia, aí você já pode começar a entender melhor, a buscar uma alternativa, a pensar em alguns cenários. É claro que pela idade, pelos lugares que jogou, pelo nível atual, a escolha do Borré seja a mais simples, né? A mais indicada. Você falar assim, pô, se vier o Borré é o melhor. Mas a gente precisa entender que mesmo devendo o que deve, na situação em que se encontra financeira, o Borré hoje terminou o ano como titular do Internacional, né? Então talvez, e até porque é uma contratação mais recente, talvez o Internacional sinta mais a perca do Borré do que do Ener Valencia. Mas pensando no Palmeiras, da forma que joga hoje, talvez fosse mais interessante o Ener Valencia, né? Apesar de ser um jogador mais experiente, mais rodado, por óbvio também com mais problemas físicos, né? Mais frágil fisicamente do que o Borré, mas eu acredito que talvez fosse uma opção melhor para a forma que o Palmeiras joga hoje, né? A gente viu na temporada passada que um atacante que tem como principal característica jogar pelo alto, um atacante mais fixo, teve muita dificuldade na equipe do Palmeiras. Então, analisando o estilo de jogo dos dois jogadores, eu enxergo que um centroavante como o Ener Valencia precisaria de menos adaptações nesse Palmeiras do Abel Ferreira do que o Borré. Mas os dois são boas opções. E aí eu acho que é uma tranquilidade para o torcedor do Palmeiras, né? Que assim, poxa, se o atacante que não é o ideal for o Borré, tá uma maravilha, né? Para quem estava especulando o Wanderson há uma semana atrás. Então, é um passo à frente que o Palmeiras dá, e repito, mais uma demonstração de como o Palmeiras, diferente de 95% dos clubes no cenário do futebol brasileiro, consegue manter o sigilo nas suas negociações, né? Se a partir daí não consegue negociar bem ou convencer, ou ter um poder de convencimento com os jogadores, mas consegue manter o sigilo. Chegou um Emiliano Martinez, que foi anunciado do nada, o Andréas Pereira, no último dia de janela, quando a gente achou que nada mais existia há alguns dias, tem uma chance de chegar, e foi veiculado a informação de que o Palmeiras tentava o Wanderson, quando na verdade pode ser o Ener Valencia ou o Borré, né? Então, assim, se a gente critica tanto a diretoria do Palmeiras, o sigilo é um ponto positivo. Acho que eu tendo a concordar com você em relação ao sigilo que o Palmeiras coloca nas suas negociações. Eu vou até além, viu, Pedrão? Olhando o caso do Andréas Pereira, a própria Leila, quando havia dito que o Palmeiras não negociaria mais, que não entraria mais em bola dividida pelo Andréas Pereira, colocou uma cortina de fumaça nessa negociação, né? Porque deu um nó, não só na cabeça dos torcedores, mas também no próprio mercado. Ela mandou uma indireta bem direta pros representantes do Fulham, falou, quero saber não,
Se você não quiser negociar, também não quero mais. O brinquedo perdeu a graça. Então, o Palmeiras que tem utilizado... Assim, eu tenho severas críticas ao mercado que o Palmeiras faz, não só nessa temporada, bem como nas outras, né? Me parece que nessa temporada é um suspiro, é um alívio pro torcedor, pelo menos um Palmeiras mais empenhado em fazer algo diferente. Mas não dá pra dizer que nós não temos um Palmeiras que saiba esconder bem as suas negociações. Isso é indiscutível. Até pra não criar aquele tipo de... leilão, dificultando e supervalorizando alguns outros jogadores. Aqui, ó. O Ivonir, essa diretoria atual do Palmeiras e o Abel não sabe contratar pontualmente, isso é fato. O Kleber, falando transferbando o Inter, aí eles pagam a dívida como foi com os corintianos. O Ricardo Duo, Wesley com opção, quando ele tava aqui, xingavam e queriam que ele fosse embora. Aqui o Valdir Melo, comemorar Éner Valencia com 36 anos, Jesus! Jean Santos falando que massa, falando dos 10 mil inscritos que nós alcançamos graças à sua audiência e também à sua participação. Jair Love, rapaz, um abraço pra você, Jair. Sou novo do canal, São Joaquim do Monte, no Pernambuco. Gesiel Gurgel, de Maranguape, no Ceará. Estou adorando o programa. Obrigado, gente. Pode mandar mensagem pra mim, que eu quero bater essa bola com você, quero bater essa ideia com você, quero trocar esses espaços contigo. Mas, dentro dessa possibilidade, o meu caro Pedrão, vale tanta força assim pra trazer o Éner Valencia? O Borré, eu tenho, assim, o Borré sempre foi um desejo, né? Uma fruta proibida para os torcedores brasileiros já há algum tempo. Foi namorado por vários clubes. Entre os dois, se tivesse que voltar dinheiro pro Internacional, eu escolheria o Borré do que o Éner Valencia. Por mais que eu entenda que o Éner Valencia tem uma baita numa história no futebol, que seja um cara muito fora da curva, mas a idade dele me preocupa. Assim, o Éner Valencia, eu acho que, como eu disse e comentei, né? A idade dele talvez seja o ponto mais negativo da negociação. É um jogador que acabou perdendo espaço desde a chegada do Borré, né? Mas, assim, eu disse que ele é uma melhor contratação no sentido de adaptação. O Palmeiras precisaria mexer menos no seu esquema se fosse com o Éner Valencia, eu acredito. Porque conseguiria encaixá-lo ali, ele é muito versátil, poderia fazer essa troca. Apesar dos 35 anos, tem uma mobilidade muito boa, né? Então, mais essa questão. Já o Borré, cara, você falou muito bem, né? Essa questão de fruto proibido. Ele chegou ao Internacional em um momento que já era especulado há muitos anos, e acabou chegando e entregou, tá? Sim, os números do Borré na temporada passada são de 48 jogos, e aí tem, claro, jogos no Werder Bremen, se não me engano, o time que ele estava antes. Enfim, marcou 4 gols por lá antes de vir para cá, mas chegou no Internacional e fez 11 gols ainda na temporada, mesmo sem disputá-la por inteiro, né? Não pegou ali estadual e conseguiu marcar 11 gols. O Éner Valencia, pegando a temporada inteira, marcou os mesmos 11 gols. Então, assim, repito, o Borré seria a opção mais clara, pela idade que tem, pelos gols que marca, mas eu acho que haveria uma readaptação no estilo de jogo do Palmeiras ali, né? Principalmente como a gente viu contra o Guarani, tem um centroavante fixo, né? O Borré é um cara muito trombador e tudo, então de mais difícil interação com a bola no pé, para fazer triangulações. O Éner Valencia, eu acho que o Éner Valencia é um pior centroavante, mas é um melhor jogador de futebol. Não sei se a audiência consegue me entender, mas para um Palmeiras tão associativo, como vem sendo esse Palmeiras do Abel Ferreira, eu acho que o Éner Valencia se encaixaria melhor. Mas aí tem a questão física, né? Por quanto tempo ele se encaixaria? Qual seria a medida de jogos que ele conseguiria jogar ininterruptamente, né? O Borré é uma posição assim... E eu nem sei se precisaria voltar dinheiro, tá? O valor do Borré hoje é de 8 milhões de euros. A gente sabe que para transações internas, né, no mercado interno, o valor sobe, como aconteceu com o Paulinho, por exemplo, do Atlético Mineiro, mas quem está devendo também, no caso do Internacional, não tem direito de estar subindo oferta nenhuma, né? Tem que pagar o que deve. E respondendo a sua pergunta sobre se animar, eu acho que tem que se animar porque é o camisa 9.
É o camisa 9 ideal? Não, mas é um camisa 9 com toda certeza melhor do que o que você tem. Seja Ener Valencia ou seja Borré, é melhor do que o Flaco Lopes e é melhor do que o Rony, que por enquanto ainda é jogador e faz parte do elenco do Palmeiras. E assim, mais experientes do que o Thales, são melhores do que o Thales também, né? A gente precisa ver o que o Thales, o que o Luiz vão se tornar. Então, eu acho que é para o palmeirense se animar sim, não porque é o camisa 9 ideal, não porque vai ser o cara que vai resolver todos os problemas, mas com certeza, um Palmeiras que tenha ou Ener Valencia ou Borré como principal atacante nessa temporada, vai progredir e vai performar melhor do que com o Flaco Lopes.